Estamos iniciando aqui mais um podcast em comemoração aos 40 anos da nossa paróquia e hoje temos a honra de receber aqui uma presença muito especial, que é a presença do nosso bispo Dom João Inácio. Eu? Sim. Alegria, então. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Beatriz. Pedimos a sua bênção. Deus abençoe. Amém. Então, aqui a gente vai mostrar para você, fazer algumas perguntas para o senhor. E queremos também lembrar que recebemos aqui no nosso podcast alguns leigos e padres que relataram algumas situações. Então a gente gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre isso, qual a sua opinião? Como eu não sei quais são as situações, não fico sem opinião por enquanto, mas eu acho que é muito bom que os leigos deem testemunho da vida comunitária, e os padres da vida paroquial, de modo particular quem passou aqui, o que eles viveram. Então, eu acho muito bonita essa iniciativa de vocês também de fazer entrevistas, ou seja, de colocar muitas pessoas ao vivo, assim, de partilhar os testemunhos, as vivências que eles tiveram. No meu caso, eu já padeço mais, porque eu não tive a graça de trabalhar aqui. Eu só tive a graça de vez em quando celebrar santas missas aqui com vocês, que é um povo de grande piedade. E eu sempre me lembro daquele momento muito difícil para nós, mas também de grande valor, quando o padre Maurício estava muito doente. Sim. No tempo da pandemia, eu acho que foi em julho de 2021. Isso. Então foi um tempo muito difícil, e aí eu vim para cá, nós rezamos várias vezes. Isso nos mostra que, de fato, a oração tem uma força muito grande. Por quê? Quando a gente reza, a gente fala com Deus, e Deus escuta. E Deus pode tudo, Deus atende os seus filhos. Então, nós nunca devemos esquecer disso. Em cada momento, Deus está conosco. Em cada momento, Maria Santíssima Mãe sempre sabe tudo o que está acontecendo conosco, né? Mas, quando nós, digamos assim, dobramos os joelhos e clamamos juntos, Deus escuta, como diz Jesus, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá, o que eles pedirem, ser-lhes dado. Então, nesse sentido, eu tenho uma memória muito grata aqui a esta paróquia, que se empenhou tanto, né, pela saúde do Padre Amaury. De fato, ele é um milagre, ele está aqui porque ele foi chamado, né, porque lá no hospital ele já estava assim, realmente os médicos já não tinham mais esperança, eles tinham feito o que podiam fazer, e eu sabia disso. Mas todo mundo rezou, acho que ele viu a luzinha lá adiante, ele olhou, certamente Jesus disse para ele: olha, Padre Amaury, volta, você ainda tem uma grande missão para realizar. Ele voltou, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, uma outra questão que as pessoas que passaram por aqui comentaram, principalmente os padres, né, que tem uma grande dificuldade de encontrar pessoas para liderar as pastorais. As pessoas não querem mais ter responsabilidade. Você podia ajudar a gente a refletir um pouco sobre isso? Eu estou convencido que as lideranças nascem de formação. Formação é um trabalho muito delicado, mas nós precisamos sim oferecer formação, e depois o pastor, no caso o padre, precisa aprender a criar laços muito pessoais com os novos líderes, digamos assim. A gente sempre tem que olhar para o Evangelho, como Jesus fazia com as lideranças. Por outro lado, nós também precisamos nos dar conta de que hoje o tempo das pessoas está muito ocupado entre família, entre trabalho. Então, exigir muita reunião a mais tira aquele pouco tempo de família, porque de manhã tem que levantar cedo, especialmente quem pega ônibus, mesmo quem vai de carro. Tem que levantar cedo, tem que se arrumar, tem que arrumar as pessoas da família, os filhos. Volta de noite, tem que se arrumar de novo, tem que fazer o jantar, tem que passar roupa, tem que lavar roupa, tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, tem que preparar comida para outro dia. Sabe, são tantas atividades que muitas vezes nós não pensamos nisso. Eu me lembro que nos anos que eu trabalhei na periferia em Porto Alegre, lá foi em 80 já, nos anos 80, depois nos anos 2000, quando morei lá um bom tempo, nós tínhamos essa consciência de tentar não fazer muita reunião. E de vez em quando, até sábado de tarde, nós não fazíamos sempre reunião, porque senão as mães que eram catequistas ou que tinham outras atividades, estavam todos os sábados ocupados com a paróquia e a família. Então a gente tem que saber dosar direitinho a coisa. Mas quando tem muitas lideranças facilita, tá, para dividir. Agora quando são poucas, 15, 20 lideranças, tem que puxar tudo.
Então, voltando àquilo que eu falei no início, formação, oferecer formação. Hoje tem tantos modos criativos de oferecer a formação de maneira remota. Então, eu acredito nisso. Um outro questionamento que a gente tem para o senhor é sobre o desânimo pastoral. O que o senhor acha que uma paróquia, uma comunidade pode fazer em relação a essa dificuldade? Então, desânimo de paróquia depende de que paróquias. Eu podia citar várias aqui na Arquidiocese que estão animadíssimas, até demais, sabe? É uma energia e tem muita criatividade. Então, depende muito do padre, depende muito das lideranças, né? Dos contextos. Mas eu não sou muito daquele parecer de que a nossa igreja está assim desanimada, eu acho que não. Mas o que para mim é muito tranquilo, que muito depende do padre. Por isso que eu sempre digo assim para os padres, a pastoral mais importante é a pastoral presbiteral, ou seja, o padre estando bem. Se o padre está bem, ele consegue de alguma forma encantar todo mundo. O padre, quer queira, que não queira numa paróquia, ele é o líder, ele é o pastor. Então, se ele opina, se ele diz, se ele vai com ânimo, se ele vai com decisão, parece que as pessoas assim ficam encantadas e vão junto, e fazem, e acreditam, e a coisa dá certo. Então, eu realmente estou convencido, do jeito que a igreja está organizada em paróquias, a figura do pastor é muito importante. Sim. Bom, para finalizar... Ô, Larissa, vamos finalizar? Vamos finalizar. Tá bom. O senhor pode deixar uma mensagem para a nossa paróquia? Posso. Vocês devem ser aquilo para o qual vocês foram criados. Acho que não preciso nem dizer mais nada. Vocês sabem por que vocês foram criados. Vocês têm que olhar quem é o padroeiro de vocês. Então, essa paróquia aqui, depois eu vou falar isso na homilia também. Então, a paróquia de vocês aqui, ela deve descobrir modos de organizar pastorais, eventos, para fazer a reflexão da gravidez. Gravidez, sentido da vida. Não só para não abortar, mas também trabalhar a questão da vida, das mocinhas, das senhoras, quem ainda não engravidou, ou mesmo quem vai para o segundo filho, refletir sobre isso. Depois, refletir sobre a graça da maternidade. Terceira coisa muito importante, de alguma maneira esta paróquia deve poder, fazer novenas, ensinar as pessoas a divulgar como fazer uma boa confissão. Uma boa confissão. E depois, não sei de que maneira, mas esta paróquia também deve descobrir modos para, a partir do padroeiro, saber iluminar a vida daqueles que são falsamente acusados. São 4 elementos fundamentais do padroeiro de vocês, São Geraldo Magela. Então, como esta paróquia consegue entender esses 4 aspectos que ele viveu de maneira muito forte, não sei. Isso vocês têm que descobrir com o Espírito Santo. E eu não sei se vocês estão fazendo isso. Mas vocês têm que pensar e vocês têm que conseguir pastoralmente trabalhar isso. Sim. Tá bom, Valentes? É o que muito eu penso. Bom, a gente fica muito feliz, de verdade, de receber o senhor aqui. Você é uma referência para a nossa fé, né? Nos ensinando sempre com as suas sábias palavras. A gente fica muito feliz de verdade por o senhor ter preparado esse tempinho para falar com a gente. Eu queria agradecer também a Deus por tudo isso que a gente está passando, né? Por esses 40 anos da nossa paróquia. Quero agradecer também os patrocinadores que nos ajudaram a conseguir realizar todos esses podcasts, que esse é o último. Ouro Verdes Autopeças, Zé Doces, Dri Brindes e Fashion Kids. E também aos agentes de pastorais e principalmente da PASCOM, que não somos só nós, mas o pessoal que fica atrás também. Então, muito obrigada.